E aí pessoal, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Xavier e esse é o R de Rico, canal onde a gente fala sobre finanças da forma que eu aprendi, errando, caindo, levantando e mudando de vida de verdade. E se eu conseguir, eu tenho certeza que você pode também. Talvez esse vídeo está chegando em você porque você é a pessoa que mais necessita ouvir nesse momento. Hoje eu quero falar de uma coisa simples, porém muito poderosa, sobre o meu ponto de vista, se é possível mudar ou não a nossa vida. E para poder falar sobre isso com vocês, eu vou ter que abrir um pouco da minha vida. Eu sou filho de pais separados e meus pais se separaram quando eu tinha cerca de 11 anos. E não era normal, né, as pessoas se separarem como é hoje, né? Hoje é tão comum você conhecer filhos de pais separados, divorciados, mas na época não era. Isso, queira ou não, mexeu demais comigo. Eu sempre fui um aluno desenrolado, né? Eu era um aluno que eu ia bem na escola, acho que até a sexta-feira... Sexta-feira, eu estou pensando na sexta. Até a sexta série eu era um aluno, poderia dizer exemplar, porém, depois disso aí, minha vida escolar ela virou uma turbulência, né, depois da sexta série, onde eu cheguei a ser considerado, talvez até hoje, aí, um dos piores alunos que passou naquela escola. Talvez também tenha ligação com o TDAH, que eu descobri há 3 anos atrás, ou seja, eu sofri minha vida inteira, talvez com isso, sem saber, sem ser diagnosticado, né? Então, há pouco tempo atrás que eu comecei a realmente tratamento sobre isso. Então, o fato de eu ter se tornado ali um dos piores alunos na época da João Kopk, o nome da escola, não era o fato de eu ser burro ou coisa do tipo, pelo contrário, muitos professores admiravam ali a forma que eu aprendia rápido e talvez até de uma forma diferente. Talvez porque meu cérebro pensava muitas coisas ao mesmo tempo, né? Coisa que é totalmente natural do TDAH. Só que naquela época, né, mal se falava sobre isso. Então o que eu vi era que, pô, isso daí não presta para estudar, isso aí não serve para estudar. Ou isso daí é o capeta, não tem jeito com ele. E eu realmente, eu reconheço, assim, que eu era um aluno que eu não sei se eu buscava por atenção, o que era, mas aquilo me levava a fazer algumas travessuras das quais, assim, eu fico pensando hoje, o que leva um adolescente a estar fazendo aquilo lá? Não faz sentido nenhum hoje na minha cabeça. Mas na época fazia, e eu acabava fazendo algumas coisas que me levaram a ser expulso da escola e coisa do tipo. Eu morei com a minha mãe, mas eu não aceitava o novo relacionamento dela. Eu morei com meu pai, mas não dava certo, então era muita confusão, muita briga. E aí foi onde eu fui morar com a minha avó, a popular Dona Alice da Igrejinha, como era conhecida na cidade. Que era uma senhora linda de cabelos branquinhos, que era zeladora da igreja há décadas. Uma mulher de fé, luz e paciência. Ela, eu vejo assim que era uma das pessoas que acreditava em mim de forma que talvez até eu não acreditava, sabe? Eu sou eternamente grato à vida dela e por tudo que ela fez comigo, né? Tudo que ela fez por mim. Eu tenho certeza que se ela estiver me olhando lá de cima hoje, ela está muito feliz. Não por questão de status ou coisa do tipo, mas por causa do tipo de homem que eu me tornei. Eu tenho certeza que ela enxerga como missão cumprida daquilo que ela desejava para minha vida. Se em algum momento você teve aquela pessoa que acreditou em você quando mais ninguém acreditava, comenta o nome dela aqui embaixo. É até uma forma de você homenageá-la, né? De deixar claro para o universo o quanto você é grato pela vida daquela pessoa. E aí, resultado de todas essas coisas, aos 16 anos eu já bebia, eu já fumava, eu andava com más companhias. Eu não culpo os meus pais e assumo a total responsabilidade pelos meus atos, né? Eu já não era bobo e nem visto essa máscara de santo, né, para falar não, que eu fui uma vítima ou coisa do tipo. Mas assim, hoje eu vejo que eu estava totalmente perdido na vida, na minha forma de pensar. Eu comecei a fazer alguns bicos ali na lavoura, então eu colhi tomate, laranja, o que tinha ali na safra no momento. Porém, eu nunca fui aquele cara, sendo sincero, eu nunca fui aquele cara assim, nossa, que me matava de trabalhar na roça. Era um negócio que eu fazia o mínimo, buscando o mínimo ali para poder tá tranquilo. E na época, ganhando 5, 6 reais para um adolescente, para mim já era dinheiro demais. Então, o que eu pensava? Pô, se eu ganhar 5, 6 reais por dia, dava para mim comprar o meu cigarro, sair no meu final de semana, comprar uma roupa para sair, aquelas coisas que moleque pensa. E aí foi onde eu tomei uma das piores decisões da minha vida, que foi deixar
de estudar na época, parar de estudar, aquilo refletiu pesadamente no meu futuro. Quando eu decidi largar de estudar para ir trabalhar na roça, é como se fosse uma desculpa, uma fuga, porque ao mesmo tempo que eu não voltava a estudar, eu também não fixava ou firmava na roça. Então eu faltava, ou como eu disse aí, fazia corpo mole, porque é um trabalho pesado, mas eu nunca levei muito a sério mesmo assim o meu trabalho na lavoura, na roça. E nesse período, né, de nem lá nem cá, nem escola e nem roça, eu fiquei perdido desse limbo, que muita gente, talvez pessoas que estão me assistindo aqui agora, estão nesse momento. Que as pessoas que chegam a se acreditar se vai ter um futuro brilhante, se vai conseguir constituir família ou coisa do tipo. O dia 7/7/2007 é uma data que eu não me esqueço. Essa foi a data que a minha avó faleceu e meu mundo desabou. Perdi uma das pessoas que mais me amava no mundo, sem sombra de dúvidas. E era uma pessoa que estava ali para me apoiar caso alguma coisa desse errado. E cidade pequena, eu não sei se alguém aí é de cidade pequena, sabe muito bem do que eu estou falando. A cidade é pequena, mas a língua do povo é enorme, né? E várias pessoas ali que eram do convívio, amigas da minha avó, ou pessoas que moravam no próprio bairro que eu morava ali, saíram, tipo assim, sempre comenta sobre a vida da gente. Então muita gente pensava, pô, isso aí vai virar um nóia, isso aí agora vai virar um coitado, vai morar na rua, vai fazer o que da vida? Porque eu, sinceramente, eu não via perspectiva de vida no futuro. Não a questão de estar vivo ou não, mas justamente a questão de sair fora daquela bolha ali que eu tinha instaurado na minha vida, sem estudo, sem se desenvolver, trabalhando só em subempregos, entendeu? Então eu não via muita perspectiva de sair daquilo ali. Isso levava as pessoas a falar isso aí mesmo. Então eu não culpo nem essas pessoas por dizer que às vezes achar que eu ia morrer de fome, ou que eu ia virar um pingaiada, que eu ia pedir esmola na rua, ou coisa do tipo. Cada um fala do que o coração tá cheio, entendeu? Mas só que, como é que as pessoas falam, a gente acaba a começar a acreditar naquilo também, entendeu? E para completar, né, o padre, vou falar até assim entre aspas, para não criticar a igreja em si, mas o padre que atuava lá na cidade na época, nossa, ele virou um inferno após minha avó morrer para querer tirar eu da casa. Minha avó dedicou a vida inteira dela, então fazia décadas que ela morava naquele local. E o padre inventou que teria que fazer diversas coisas, tanto que até hoje, já fazem 20 anos praticamente, e até hoje não foi feito nada no lugar onde derrubou a casa. Então era mais por questão de tirar mesmo. Eu na época pensei em brigar judicialmente por aquele local, mas até minha tia conversou comigo e colocou na minha cabeça que realmente era o que a minha avó provavelmente não iria querer. Ela me cedeu, né, essa tia minha me cedeu o lugar para mim morar, que era uma antiga fábrica de bebidas que era dela, que ela transformou em algumas casas. Então ela me forneceu uma para mim estar morando ali, para estar iniciando a minha vida, entre aspas, minha vida adulta. E sou muito grato à minha tia por isso, né, que eu falo assim que foi o start da onde eu comecei. Porém foi na onde eu perdi minha primeira casa, né, entre aspas, assim, essa casa da igreja, porque só ali que a minha avó já morava quase uma década, então tinha toda uma história, e se fosse a fundo ali, provavelmente o pessoal não iria conseguir desabrigar, mas eu acabei largando mão e segui o meu destino, buscando ali construir as coisas com as minhas próprias mãos. Eu percebi que depois que minha avó morreu, que ninguém ia me salvar, e aquilo deu um start na minha mente. Ou eu mudava meu jeito, ou ia terminar do jeito que ali aquelas pessoas estavam dizendo. Dali pra frente, muita coisa mudou na minha vida. Eu tive um filho na época, eu consegui um emprego numa empresa bacana, eu voltei a estudar, de lá pra cá foram 6 graduações, eu li mais de 60 livros sobre desenvolvimento pessoal ao longo desse tempo, me tornei faixa preta de jiu-jitsu, entrei praticamente como um impostor numa empresa e hoje eu sou analista financeiro nela. Há 17 anos que eu trabalho nessa empresa. Eu entrei de nada, né, praticamente um impostor, numa empresa que hoje é multinacional. Estou nela há 17 anos. Hoje faço parte do planejamento financeiro dessa empresa. Eu sou universal.
E eu falo isso tudo não é para me gabar, mas sim para mostrar para vocês que é possível mudar. Se for o que você realmente deseja no seu coração, anseia no seu coração, é possível. A ideia desse vídeo é dar uma introdução a respeito disso e dizer que é possível. Tem muita história para contar. Minha expectativa aí é que a cada sexta a gente desbrave alguma parte dos desafios que eu já enfrentei nessa vida. Agora eu acredito que é o momento melhor do vídeo para dizer que eu não sou o guru. Então às vezes a pessoa fica, nossa, mais um guru da internet. Não, eu não sou esse guru. Se for o guru que você está procurando, você veio no lugar errado. Eu não sou o cara que sabe tudo. Eu sou um cara comum que errou muito. Provavelmente muitos erros que talvez você não passou, eu já passei nessa vida. E o compartilhar pode evitar que você passe pelos mesmos buracos que eu já passei. Aprendi a duras penas, aprendi na mar, na vida. E a gente aprende a cada dia, todo dia a gente está aprendendo mais. E tudo que eu trago aqui é o que eu busco aplicar na minha vida. Então, sem demagogia, sem ficar inventando firula, ou cartada mágica, ou tigrinho que vai te deixar milionário. É passo a passo, o trabalho é árduo mesmo. E a ideia é justamente compartilhar com vocês essa caminhada, a minha caminhada. E se funcionar para mim, pode ser que funcione para vocês também. E esse ano de 2026 é o ano que promete. Esse canal mesmo é uma realização. Eu abandonei um outro canal que eu tinha desde 2018, onde eu misturei diversos assuntos, e justamente eu quero falar sobre desenvolvimento, sobre dinheiro, sobre riqueza com vocês, sobre forma de pensar a respeito sobre erros que a gente já cometeu, para que a gente não cometa mais, compartilhar com vocês. Graças a Deus, muita coisa aconteceu de lá para cá, como eu disse. Eu parei de beber, eu parei de fumar, eu tenho os 2 filhos lindos, eu tenho um casamento abençoado por Deus. Hoje eu posso dizer de coração que eu reestruturei minha vida inteira. Querer compartilhar isso aqui com vocês é trazer um pouco da minha história. De dizer que eu não sou o Rodrigo perfeito. Não. Eu sou um cara humano como vocês, que errou, que vai errar muito, que erra todos os dias, mas que busca se tornar uma pessoa melhor. E se esse vídeo te inspirou de alguma maneira, deixa o like nele. Também observa se você é inscrito, se não for inscrito, é nesse botãozinho aqui embaixo, inscrever, se inscreva. 80% dos vídeos que são assistidos aqui no canal são por não inscritos. Então faça parte desse time. Quando você faz esse tipo de movimento, é como se fosse um compromisso seu, que você está buscando se tornar uma pessoa melhor. E faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas que estão no mesmo intuito que você. Então, finalizando, do meu ponto de vista, é possível sim. É possível você mudar, é possível você enriquecer honestamente, sem passar ninguém para trás. É possível construir disciplina e é possível sair do fundo do poço. Basta só você querer. Você mesmo que está me assistindo. Você é o único responsável pelas coisas na sua vida. Não terceirize, assuma a responsabilidade. Mata a bola no peito e vai para cima. Você pode. E vamos lá, se inscreve nesse canal aí para continuar essa jornada comigo. Porque aqui eu vou te ensinar finanças do jeito que eu aprendi. Na marra, na luta, na prática, na realidade e com muita história para contar. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço e fiquem com Deus.